para a escola, torna-se então assíduo, dedicado, estudioso, para poder realmente entender qual é o processo educacional, pedagógico, contido na doutrina dos Espíritos. Estamos entendidos? Vá lá naqueles 40, que você vai ter a informação do átomo ao espírito puro do processo evolutivo. Note, Allan Kardec: o estudante só chega aos graus da ciência depois de ter percorrido a série de classes que ela produz. Assim é a evolução. O tempo não existe. É psicológico. Dia, hora, mês, segundo, anos, não é real. E aí é bem complexo, porque nós não temos estrutura no presente de entender tempo. Da mesma maneira que não temos estruturas psicológicas, espirituais, de entender Deus. Por enquanto não. De Deus só intuição, conforme está na questão 101 de O Livro dos Espíritos. Isso nos leva naturalmente à necessidade do aluno frequentar continuamente o processo evolucionista. Aí Allan Kardec vai fazer um questionamento a esses educadores. Os espíritos não poderiam encarnar senão uma única vez no mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Só vinha aqui uma vez e depois se caminhava por outras plagas do cosmos. Resposta: essa opinião só é admissível se todos os homens na Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. E não estamos. Cada um de nós é um mundo de experiência evolutiva. Cada um de nós tem, num tempo que possamos admitir para pensar, 40 mil anos, 50 mil anos. Onde é que nós estávamos aqui há 3 mil anos atrás? Aonde estamos? E estávamos, já que dentro do processo aprendido do educando, na escola espírita, ele sabe da impossibilidade de morrer. A sua chance de morrer, desaparecer, deixar de existir, é zero. Nenhuma. Já que você não é corpo, utiliza o corpo, mas não é. Já que você aqui sabe que o cérebro não explica a mente. Gravei um diálogo com o Dr. Augusto Jorge Curio de uns 40 minutos sobre essa temática lá no Centro de Convenções em Recife, quando ele fez uma belíssima exposição pela manhã sobre o pensamento e a saúde. Mas em nenhum momento ele tocou na temática e aonde é formado o pensamento. Não tocou. Quando terminou o trabalho, eu tive a felicidade de estar dirigindo a mesa e fiquei eu e ele conversando. E eu perguntei: o curso de trabalho foi brilhante, mas o pensamento do Curio é onde nasce? Porque o senhor há de concordar comigo que o cérebro não explica o pensamento. Ele concordou. Aí eu perguntei: o senhor não fala isso em público? Ele disse: não. Aí eu disse para ele: então seria bom que o senhor falasse com a autoridade de psiquiatra, de psicólogo renomado em 40 países. Seria muito bom que o senhor falasse sobre essa proposta, ao menos como é uma tese a ser debatida, porque nenhum cientista no mundo pode falar que o cérebro elabora o pensamento. Não pode, porque ele não tem como demonstrar cientificamente. Somos de uma cultura onde o pensamento nasce nos intrincados painéis da mente, em forma de ondas, é captado na estrutura do cérebro quando ele está saudável,
transformado em comunicação. Eu não preciso de um corpo para existir. O corpo, para mim, no cérebro, é cabine de comando. Da mesma forma que o avião supermoderno não sai do canto se o comandante lá não estiver. Quem pensa é o espírito, pode o nome que quiser. A energia cósmica, para mim é diferente. E essa energia não se destrói. Se dei a ele de presente o livro dos Espíritos, está no YouTube, dei de público. Falei para ele dessa realidade. Informei a ele que Allan Kardec é o primeiro psicólogo que aparece no planeta Terra. Antes de Freud e antes de Jung. Jung não tinha nascido. Freud tinha 2 anos quando Allan Kardec escreveu Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Psicologia não era nem ciência. Vai na Revista Espírita para tu ver. 12 volumes que muitas vezes os espíritas nem sabem que existe. Que é um laboratório de pesquisa de Allan Kardec, onde ele apresenta lá, antes de apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras, de 1858 a 1869, toda a sua experiência com a imortalidade, a comunicação dos espíritos, ciência espírita, filosofia espírita, psicologia espírita. É lá, na revista de 1860, que o vice-cônsul da França, doutor em medicina, de Gramulon, escreve uma carta para Allan Kardec e diz a ele, numa linda carta: a nação cujo povo tiver a iniciação espírita será a mais admirável e a mais feliz das nações. É para pensar. E ele só tinha lido o livro dos Espíritos. A gente tem centenas de obras. E esse moço, e se eu colocasse a nação cujo povo tiver educação será a mais admirável e a feliz das nações? Sim. O Espiritismo é uma obra de educação. A Unesco, no trabalho Delores, diz: está em jogo o futuro da humanidade. Esse projeto é para os próximos 100 anos, tem 10 anos. O governo brasileiro assinou um protocolo lá na Unesco, trouxe para o Brasil o projeto, está engavetado em Brasília, lá com os seus senadores e deputados. Este ano passado, o governo do estado de Pernambuco fez uma homenagem a 3 escolas públicas do sertão pernambucano, que foram classificadas entre as 10 melhores escolas públicas do país. Em determinado momento, a diretora de uma escola veio e a jornalista perguntou a ela: o que a senhora fez para que na escola da senhora tenha esse nível de educação? Ela dizia: junto com o programa da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, nós aplicamos lá o projeto DELEX. O resultado, as 3 escolas que colocaram o projeto na formação intelecto moral dos seus alunos conseguiram essa majestosa expressão. Uma das alunas entrevistadas disse: eu amo minha escola. Saio pela manhã, é uma educação integral, passo o dia na minha escola e amo os meus professores. Fiquei maravilhado com a coragem daquelas educadoras em aplicarem na sua escola o projeto da Unesco. Olha, com todo respeito, com todo carinho, com toda admiração ao projeto da Unesco, sem nenhum fanatismo. O projeto pedagógico da doutrina dos Espíritos é um pouquinho mais além do programa acadêmico da Unesco,
é uma educação mais profunda, até porque aqui nós lidamos a nível de consciência em expansão. Educamos para a transitoriedade biológica e educamos para a morte. Imagina um dia, tem sala de aula, educação para a morte. Lembra do Chico, lá no Pica-Fogo? Quando ele fala que está dentro do avião, o avião está sofrendo abalos com o clima, sobe, desce, cai, não cai, ele bota para gritar dentro do avião, vale-me Deus, vou morrer, vale-me Deus. O padre também está do lado gritando, e Emmanuel, naturalmente, entra no avião e pergunta a ele: meu filho, o que está acontecendo? O senhor está vendo? Não vai morrer todo mundo. Se você vai morrer, eu não sei. Agora morra com a educação. Emmanuel, Chico Xavier. E ele disse: o que é morrer com a educação? Ele não era muito educação. Então, um programa de vida plena, vida total, vida estuante, vida no mineral, vida no vegetal, vida no animal, vida no nominal, vida no espiritual. Morrer é encantador, brilhante. A vida explica a morte explica a vida. Ah, queridos, quando somos levados às pesquisas sobre a evolução e encontramos as 16 obras, particularmente do André Luiz, que relatam a beleza de uma sociedade no mundo dos espíritos, onde vai morrer um jovem analfabeto emocional chamado André Luiz, quando ele nos apresenta o trabalho lindo na colônia, 100.000 pessoas, não, naquele tempo, trabalhavam nas fábricas de suco e de roupa, cada uma com direito a uma casa para residir. Quando ele fala do lazer da colônia, onde Lísias vai com sua noiva, espírito namora, noiva e casa, segundo a Bíblia. É claro, 100.000 pessoas numa fábrica trabalhando, não é claro que aparece uma paquera. É lamentável, tudo ali, uma hora para outra, uma hora para outra, sai daqui, sai dali, e você vê quando eles vão lá, o Parque da Música, o espaço reservado para a beleza, programação reencarnatória, lindo, olha, e é uma colônia terra a terra, porque a gente não tem como entender uma outra dimensão, não. Ainda se alimenta, somente a liderança de nosso lar é que não tem necessidade de alimentação. É lindo demais. E os reencontros? Eu só fico pensando, muito embora isso já possa ter ocorrido, mas a alimentação do povo é muito grande. O reencontro de Roberto Carlos e Maria Rita. Eu só queria estar de longe para ver. O chororô vai ser bonito demais. O amor, né? E com cuidado, fazendo uma análisezinha com carinho, não foi muito perturbador, não. Embora para ele, ainda assim, lindo. Contei ontem, meus amigos, uma experiência que eu passei na cidade de Timbaú, Carpina, no Recife. Visitava um abrigo de pessoas carentes, em risco social, uma vovozinha, Dona Pio, simpática e ao mesmo tempo seu nunca de saia. Sentei ao lado dela, comecei a conversar. Ela disse: ô meu filho, eu vou dizer uma coisa, mas não diga que eu estou louca. O que é, vó? O meu falecido marido agora deu para me visitar. Chega aqui de noite, senta do meu lado, a cama arreia. Aí eu perguntei a ela: e a senhora não tem medo não, Dona Bíblia? Medo de quê, menina? É meu marido. É uma resposta estupenda. Porque eu trabalhei durante 6 anos em abrigo com vovó,
E quando eu dizia a ela no evangelho lá que fazia, volta, troque de roupa, bota um lanchezinho, um perfume, que daqui a pouco o falecido vem me visitar. Ai, você bota essa boca para lá, Lourenço. Mas vó, é o marido falecido. Não, eu não quero não. Lá a dona Bíblia foi diferente, ela disse, aí eu perguntei a ela, ô dona Bíblia, e o que é que vocês conversam? Ela disse, meu filho, a última vez que ele veio, ele disse, minha velha, eu estou visitando você, nossa casa já está pronta, daqui a pouco eu venho me buscar. Fantástico. Dona Bíblia não tinha nenhuma cultura espírita religiosa, analfabeta das letras, e fez essa leitura extraordinária. Estão juntos porque amaram-se até ele desencarnar. O contrário é verdadeiro. Nosso lar, André observa uma senhora conversando com a outra e diz, mas fulana, estou preocupado, estou sabendo que meu marido morreu e estou morrendo de medo que ele venha para cá, eu não quero ele mais não. Aí a outra diz, rapaz, fica tranquilo, que do jeito que ele era, ele vai ficar morando lá em nosso lar, lá no Brau, vem para cá não. Ela diz, ainda bem que é assim, vai pensar assim, porque a relação não era mais dura. Como se dá a evolução do espírito? 919. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu errei alguma coisa, não devo colocar. Deixa eu passar um pouco. Direi eu, através dos estudos. Dá-se exatamente do primeiro momento da estrutura do átomo, através da reencarnação. No momento de tarde, nós entraremos um pouco mais com esse processo, com esse projeto, porque as duas temáticas da manhã e da tarde se completam, naturalmente se completam com todo o processo que vocês trouxeram. Em experiências evolutivas, nos séculos, na Terra, na erraticidade, em outros planos, como já tivemos antes de mim, com meu amigo Rubinho, formações, referências, e hoje essa pergunta também se nos chega através de psicólogos que realizam em seus consultórios experiências emocionais, como a doutora Edith Fiore, que escreveu o livro Você Já Viveu Antes, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que coloca no universo acadêmico americano o estudo de tanatologia da morte, obras monumentais por ela escrita, dentre elas sobre a morte e o morrer, título da obra. A doutora Edith Fiore, no seu consultório, encontra a reencarnação viva quando uma de suas pacientes, em quadro de transtorno emocional em relação ao pai, em busca de uma resposta, ela coloca a jovem em transe e a jovem diz: encontro-me no processo de gestação de mamãe. Mamãe está ao lado da pia e papai está em discussão e empurra a mamãe. E ela bate com a cabeça na pia. E eu tive vontade de esbofeteá-lo, pelo que a agressão que ele estava fazendo à mamãe. Ela volta no transe, o trabalho vai continuar e a doutora Edith Fiore convida a mãe ao consultório para confirmar ou